eu até te falei, né, que eu ia contar porque que eu não fui na farofa da GK. Ah, é verdade. Então, eu não fui na farofa da GK, que foi exatamente o momento que eu resolvi que eu ia congelar óvulo. Chegou, não, né, eu vou congelar óvulo no dia da farofa. Era o momento, o período certo para eu congelar. Eu tinha feito os exames e comecei o procedimento. Não é um procedimento tão agradável, né? De hormônio, você fica muito mexida. Eu não podia ir porque você tem que ficar injetando hormônio e também indo no fazer ultrassom a cada 2 dias para ver como é que tá. Isso foi um assunto que me estressou tanto que eu não consegui congelar. Não conseguiu? Não. Eu, tipo, na primeira... Fico até meio emocionada. Ai, meu Deus, não, mas chorar. Não, mas se você não quiser falar, a gente não fala. Vamos falar de outra coisa. Não é nem isso, assim. Eu tentei primeiras doses, assim, não tava respondendo tanto, sabe? Uhum. Então, a gente preferiu parar e tentar o ano que vem. Mas é sobre isso, assim, foi uma coisa que me prejudicou tanto, essa cobrança, que eu deixei de lado pra fazer numa hora que eu tava ali meio bombando, né, de ovo, né, de hormônio, das coisas lá que precisa. E agora que eu fui fazer, eu não consegui, então foi por isso que eu não fui na festa da minha amiga. E também é isso, assim, as pessoas têm que tomar muito cuidado com o que elas cobram, sabe, dos outros. Sim. Porque pode fazer você chorar num podcast. Ai, sim. Não, tá tudo bem, vou beber uma água. Ai, Bebe, gente, chorei. Fica... Fofa. Ai, Você já tá minha amiga fofinha. agora? Sim. Eu nunca A tinha gente, falado a gente só tava porque eu encenando antes. Não, é porque eu não tinha tocado nesse assunto, assim, só minha família, nem minhas amigas sabem. Não, mas é que eu acho que o fato de ter essa cobrança também atrapalha o processo, né? De você, eu emocional preciso também. conseguir. Total. Eu Então era preciso isso. congelar. Eu só pensava nisso. E pensava também, todas as pessoas que me perguntaram sobre congelamento, elas vinham na minha cabeça. Tipo, teve uma jornalista que foi mulher, inclusive, que me deixou até mal, assim, que uns anos atrás me perguntou isso numa entrevista. Eu dei uma nela, assim, sabe? Eu dei uma respostinha nela. E foi o que aconteceu. Eu acabei me afastando tanto desse assunto, ele me deixou com tanta raiva. Eu me sentia tão cobrada que eu deixei ele de lado. E não que eu não vá conseguir, eu vou conseguir, eu sei que eu vou. E não é um bicho de 7 cabeças, mas prejudica, sabe? Toca a gente em lugares que nem a gente sabe. Talvez eu jamais pensasse que eu ia me emocionar aqui se eu falasse sobre isso. Eu nem pensei em falar sobre... Obrigada, meu amor. Eu nem pensei em falar sobre isso, sabe? Então, eu acho que é essa pressão que existe em cima da gente, né? Das mulheres. E principalmente dos outros. De falar sobre a sua vida, de quererem saber mais de você do que você mesmo. Não pode ficar... É uma cobrança bizarra que a gente sofre, sabe? Eu acho isso surreal também. Eu conheço casos, assim, que as pessoas cobram, até de umas amigas minhas, pessoais, sempre tem... Em todas as rodas tem essa cobrança. E, assim, ninguém sabe que a pessoa tá tentando engravidar. Exato. E aí tá num processo muito delicado, que a pessoa tá tentando muito. E aí já tentou, sei lá, 5 vezes, não conseguiu. No meu caso... E toda vez ainda continua, No meu sabe, a caso, eu cobrança. nem tentei engravidar ainda. Talvez seja alguma coisa que eu pense pro ano que vem. Mas eu pensei o seguinte, eu falei, eu vou congelar os ovos agora que eu tô com 38 anos, que é meio uma idade boa, assim, meio limite, que dizem, assim, né? Ah, não deixa passar dos 38, faz logo e tal. Então eu tinha essa prioridade para de repente um segundo filho, né? Infelizmente, a gente ainda existe essa cobrança da idade com a gente. E que a gente sabe que ela faz parte, ela não é uma mentira, mas as pessoas, além disso já existir, a gente é cobrada o tempo inteiro. Então, assim, difícil, mas vou comer um doce pra melhorar. Come, respira fundo. Tava longe, Não, hein? mas é que eu falei só que o Rio era um boy lixo, que a gente gosta de usar de vez em quando, porque ele tava muito largado. Sim. E aí eu quis voltar pra São Paulo. E aí você falou que foi bom ter voltado pra São Paulo, que você conheceu seu boy. Conheci Foi meu aí, boy. isso. Conheci meu boy Reencontrou. como? Eu reencontrei, porque eu já tinha ficado com ele há 5 anos atrás, numa festa solta. Beijo solto, aquele tipo, beijei, foi solto mesmo. Eu dei um beijo e saí. Tá. Andando. E E nem te chamou a atenção. não, assim, foi gostosinho, mas eu tinha acabado de terminar um namoro. Então, sabe quando você tem que sair beijando umas bocas pra tirar o ranço também, né? Do ex. E aí, eu fiz isso e nunca mais vi o Vitor. E ele é primo de uma amiga minha, que ano passado ficava, cara, você tem que encontrar meu primo, vai encontrar meu primo. Né? Porque pandemia, rolou uma seca, né, também, né? A gente não tava
podendo Sim, escolher, sair. sair e tal. E eu falei, não, Patrícia, seu primo é muito não, pequeno, eu falo, é muito criança. Porque eu tinha aquela lembrança dele. Aí reencontrei com ele um dia quando eu fui jogar um vôlei ao ar livre, nessas quadras, né, que tá rolando agora. Eu tava lá assim, de repente, olhei pro lado e falei, meu Deus, é o Vitor. É o Vitor. Como ele tá grande, ele cresceu. Boy, lindo, gostoso. Não parecia mais daquele menino de 5 anos atrás. Aí chamei a atenção lá dele, ele tava num papinho assim, me meti, sabe? Meio metida, se metendo assim pro foco vir pra você. Num papo que não era meu e nada, bem intrometida. Porque tem isso, assim, a gente tem que às vezes se esforçar também. Porque os boys às vezes se afastam, assustam e tal, tem essa... Falam Não, tem que mostrar, tô aqui, né? Tô aqui. E aí foi isso, eu reencontrei ele me olhou, eu olhei pra ele, e aí e tal. Depois ele passou, ele jogou, fez o treino dele, eu fui tomar um café. Você fez aquela assim, nossa, Vitor! Exato, cena, óbvio. Ai, você! Eu fiz assim, ó. Não! Amor! Para, que coincidência! Nem te vi. Aí depois ele passou, depois do treino dele, ele passou todo suado, assim, na minha frente. Eu desgraçado. Foi encontrar com uma amiga dele, tinha um bebê. Pegou o bebê no colo, eu falei, ele Tá querendo. Tá, o truque tá ali, cai quem quer cair. Caiu. Uma semana depois. Cair. Aí a gente se encontrou depois de uma semana depois na casa da prima. A gente ficou, deu uns beijos você seguiu e ele tal. no Instagram, né? Eu segui ele no Instagram, porque eu não seguia. Quando ele foi embora, eu já segui. Curtiu quantas fotos? Não curti nenhuma, também me respeita. Peraí. Mas mandou DM? Não, aí ele postou um stories com o bebê no colo, falando babá por um dia. Aí eu falei, mentiroso, por 5 minutos, que foi só o tempo de me impressionar. Maravilhoso. E aí a gente começou um papo e tal, combinamos de se encontrar lá na casa da prima dele, né? Tava tudo meio... Não tava tudo aberto ainda. Sim. E aí a gente ficou... Aí ele foi lá pra casa... Aí ele Vocês estão juntos até hoje? A gente tá junto até hoje. Isso foi... Quanto tempo faz? Cara, isso foi... Um ano. Hoje, hoje, obrigada, aniversário de parabéns um pra mim. Faz praticamente um ano, porque foi dia 18, assim, que a gente ficou a primeira vez. De dezembro, do ano passado. 18 de novembro, eu acho. Então já Não, faz 28 de novembro. Já Não sei faz data, um gente, ano. foda-se. Faz um ano. Faz um ano. Vocês comemoraram um ano? Claro que não, a gente nem lembrou, provavelmente. É. A gente Alô, vai alô, começar. Vitor. A gente vai comemorar um ano de namoro, que a gente começou a namorar em Noronha. Porque eu fiz a louca também, tá? Eu fiquei com ele 10 dias intensos e ele foi viajar pra Noronha antes do Natal. Tá. Então, agora, por exemplo, do ano passado, eu tava no meu intensivão com ele. Tá. Aquele intensivão, né, que a gente deixa a nossa marca. Comecinho, um chá. Que a gente deixa a nossa marca. E aí, Tomando um chá bom. Tomando um chá bom. aqui, ó. Tá servida? E aí eu fui pra... Ele foi pra Noronha, eu passei o Natal com a minha família, fui pra Salvador. Ele queria que eu fosse encontrar com ele em Noronha no Réveillon. Eu falei, não, vou abrir mão dos meus amigos, já combinei aqui e tal. Posso encontrar em Noronha dia 10. Aí fui dia 10 pra Noronha. Tem amigo que tem pousada lá, fiz todo um esquema e tal. Cheguei em Noronha, tinha amigos lá também, pra caso as coisas dessem errado. Né? Tinha pra onde fugir. Claro. Tem, né? Tem que Aí ter um ele foi me negocinho. buscar no aeroporto, de bug, todo gatinho e tal. E aí, como não se apaixonar mais ainda em Noronha? A gente começou a namorar em Noronha. Então, meu namoro é um namoro super pandêmico. Agora que a gente tá saindo um pouco desse modo pandemia total, né? Fechado, pra conviver com outras pessoas. Você sente essa pressão, tipo assim, você precisa casar, precisa ter filho, precisa... Você sentia isso? Você se sentia pressionada? Tá, eu vou te falar uma coisa. Essa foi isso foi o que mais me atrapalhou, assim, psicologicamente na minha vida. De uns tempos pra cá, a partir dos meus 35 anos, assim, eu tenho 38. As pessoas, elas não têm noção, assim, jornalistas e às vezes o próprio público mesmo, que manda mensagem, DM e tal, dá pressão. Mulher, a gente já sofre uma pressão só por ser mulher e alcançar certas coisas e etc. Essa pressão de casar, de ter filho, vem muito cedo para muitas de nós. Eu sempre priorizei muito meu trabalho. Eu tenho uma mãe que se separou quando eu tinha 9 anos de idade e chegou pra mim e falou assim, nunca deixe de trabalhar por causa de homem nenhum.
Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, porque eu fazia publicidade, depois eu entrei, que eu gostava, né? Depois eu entrei no Sandy Júnior. E eu peguei eu engatei uma primeira ali e não parei mais. E eu deixei, inclusive, vários relacionamentos com pessoas muito legais passar, porque a minha mentalidade era só essa também, sabe? De... Trabalho. Não, homem não. Total. Homem não, agora não quero, agora vai me atrapalhar, agora isso, agora aquilo. E de fazer esse comparativo também, já que meu pai também não foi um super homem pra minha mãe. Ele foi um bom pai, isso eu não posso reclamar. Então, como eu cresci nesse meio, e sempre me vem muito como, a solteira. Então era muito louco. Todo mundo me perguntava, quando você vai casar? Quando você vai namorar? Quando você vai... Aí quando eu namoro alguém, quando você vai ter filho? Quando você vai não sei o quê? Tipo, nunca tá bom. Agora, eu tô na fase de, cadê o segundo filho? Exato, nunca tá bom. A gente tá sempre ali. sendo cobrada o tempo inteiro. E isso foi uma coisa que me prejudicou, porque assim, uma das cobranças que veio muito pra mim foi pra congelar óvulo. Então começaram a me fazer muito esse questionamento. Você já congelou óvulo? E eu me sentia de verdade insultada com esse tipo de pergunta, assim, de você ultrapassar um lugar. É uma coisa tão íntima, sabe? É uma coisa... Hoje em dia a gente vê mulheres que não querem ter filhos. E ok. Isso não faz ela ser menos mulher, sabe? E super ok. Então, quando eu comecei essas perguntas começaram a vir, e algumas de forma de cobrança mesmo, eu peguei birra de congelar ovo. Então falava congelamento, falava, ai, que saco, não vou, não congelei, não vou congelar, não vou isso e aquilo. E eu deixei de lado esse negócio do congelamento, mesmo assim, não pensei nisso, não pensei na importância. Tinha também uma coisa que me incomodava muito, que é caro, né, é um procedimento caro, então ele é um pouco... Né, de pessoas mais privilegiadas, então eu não me sentia confortável também de falar sobre isso. Desculpa, Fê. E aí, eu até te falei, né, que eu ia contar porque que eu não fui na farofa da GK. Ah, é verdade. Então, eu não fui na farofa da GK, que foi exatamente o momento que eu resolvi que eu ia congelar óvulo. Chegou, não, né, eu vou congelar óvulo no dia da farofa. Era o período certo para eu congelar. Eu tinha feito os exames e comecei o procedimento. Não é um procedimento tão agradável, né? De hormônio, você fica muito mexida. Eu não podia ir porque você tem que ficar injetando hormônio e também indo fazer ultrassom a cada 2 dias para ver como é que tá. Isso foi um assunto que me estressou tanto que eu não consegui congelar. Não conseguiu? Não. Eu, tipo, na primeira... Fico até meio emocionada. Ai, meu Deus, não, mas chorar. Não, mas se você não quiser falar, a gente não fala. Vamos falar de outra coisa. Não é nem isso, assim. Eu tentei primeiras doses, assim, e não tava respondendo tanto, sabe? Então, a gente preferiu parar e tentar o ano que vem. Mas é sobre isso, assim, foi uma coisa que me prejudicou tanto, essa cobrança, que eu deixei de lado pra fazer numa hora que eu tava ali meio bombando, né, de ovo, né, de hormônio, das coisas lá que precisa. E agora que eu fui fazer, eu não consegui, então foi por isso que eu não fui na festa da minha amiga. E também é isso, assim, as pessoas têm que tomar muito cuidado com o que elas cobram, sabe, dos outros. Sim. Porque pode fazer você chorar num podcast. Ai, sim. Não, tá tudo bem, vou beber uma água. Ai, Bebe, gente, chorei. Fica... Fofa. Você já tá minha amiga agora? Sim. A gente só tava encenando antes. Não, é porque eu não tinha tocado nesse assunto, assim, só minha família, nem minhas amigas só. Não, mas é que eu acho que o fato de ter essa cobrança também atrapalha o processo, né? De você, eu preciso também. conseguir. Total. Eu Então preciso era isso. congelar. Eu só pensava nisso. E pensava também, todas as pessoas que me perguntaram sobre congelamento, elas vinham na minha cabeça. Tipo, teve uma jornalista que foi mulher, inclusive, que me deixou até mal, assim, que uns anos atrás me perguntou isso numa entrevista. Eu dei uma nela, assim, sabe? Eu dei uma respostinha nela. E foi o que aconteceu. Eu acabei me afastando tanto desse assunto, ele me deixou com tanta raiva. Eu me sentia tão cobrada que eu deixei ele de lado. E não que eu não vá conseguir, eu vou conseguir, eu sei que eu vou. E não é um bicho de 7 cabeças, mas prejudica, sabe? Toca a gente em lugares que nem a gente sabe. Talvez eu jamais pensasse que eu ia me emocionar aqui se eu falasse sobre isso. Eu nem pensei em falar sobre... Obrigada, meu amor. Eu nem pensei em falar sobre isso, sabe?
Então eu acho que é essa pressão que existe em cima da gente, né, das mulheres, e principalmente dos outros, de falar sobre a sua vida, de quererem saber mais de você do que você mesmo. Não pode ficar... É uma cobrança bizarra que a gente sofre, sabe? Eu acho isso surreal também. Eu conheço casos, assim, que as pessoas cobram, até de umas amigas minhas, pessoais, sempre tem... Em todas as rodas tem essa cobrança, e assim... Ninguém sabe que a pessoa tá tentando engravidar. Exato. E aí tá num processo muito delicado, que a pessoa tá tentando muito. E aí já tentou, sei lá, 5 vezes, não conseguiu. No meu caso... E toda vez ainda continua, No meu sabe, a caso, eu cobrança. nem tentei engravidar ainda. Talvez seja alguma coisa que eu pense pro ano que vem. Mas eu pensei o seguinte, eu falei, eu vou congelar os ovos agora que eu tô com 38 anos, que é meio uma idade... Ok. boa, assim, meio limite, que dizem, assim, né? Ah, não deixa passar dos 38, faz logo e tal. Então eu tinha essa prioridade para de repente um segundo filho, né? Infelizmente ainda existe essa cobrança da idade com a gente. E que a gente sabe que ela faz parte, ela não é uma mentira, mas as pessoas, além disso já existir, a gente é cobrado o tempo inteiro. Então assim, difícil, mas vou comer um doce para melhorar. Come, respira fundo. Primeiro que a gente começou a namorar em Noronha. Qualquer pessoa começa a namorar em Noronha, gente. Será? Tem até surubão lá, ué, eu participei. Você participou do Mentira, não surubão? existiu, né? Isso é um fake news. É mesmo? Gente, da onde surgiu essa ideia Mas não do surubão? podia ter sido verdade? Podia. Podia. Quem seria você no surubão de Noronha? Eu queria saber seria? quem surgiu com essa ideia. Quem surgiu Me esse fala babado? nomes que falaram que Que participou. tava É. eu, João Vicente, a Bruna Marquezine, a Giovanna Eubank, o Bruno. Ah, era vocês? Era, gente. Acho que eu seria você. Olha! Ela Eu deu tô em te cima dando. de mim, é, gente. Espero que você tenha entendido o recado. Não, eu seria, não pelos nomes, mas eu acho que eu seria aquela que ia estar organizando. Fulana tá sozinha, vai! E não sei o quê. Eu, não Vem sei, aqui, eu nunca aqui. participei de uma surubão, eu não sei como é que é. As Tem uma pessoas, boca como aqui elas sobrando. escolhem. Eu fico pensando assim, eu pergunto pra amigos que participam, mas como é que é? Como é que sente? Aí você tá lá com uma, aí tem a outra, aí... Não, tentam me explicar, mas eu não consigo. tem, Talvez eu tenha né? que participar de uma. Pra ver. Olha aqui, eu ia perguntar uma coisa. Que signo você é? Gêmeos, mas sou analisada. Que é isso? Geminiano Olha aqui. sofre bullying. Qual que é o ascendente? Virgem. Tá explicado a organização. Porque ela quer organizar a suruba, é verdade. Mas que eu minha lua é perguntei. em peixes, o que me dá um coração. Mas eu adoro peixes. Peixes é também avoado, né? É. Meio... Gente, eu gostei. Você é amiga mistura. da Samara, não é? Qual, Samara? Samara Costa. Sou! É porque a risada lembra dela. Mas a Samara é minha amiga da faculdade, né? Caramba! A Samara é minha amiga de faculdade. A Samara é antes da SK existir, que é a empresa dela, tá, gente? Que é maravilhosa. Ela fez vários convitinhos meus de aniversário. Ah, Quer meu dizer, também, tem amo. esse luxo, Todos. antes dela explodir. Sempre falei, sempre vou falar que a Tatá foi uma das pessoas assim mais... Declaração. Ai, Eu você quero, tá preparada? Vai, Fim de declara, ano mexe faz, com a é gente, esse momento, né? é uma hora um agora. negócio de emoção. Mas a Tatá é aquela pessoa, cara, que tá ali pra tudo, entendeu? Que te anima, que te bota pra cima. Botou tanto pra cima que agora eu falo... Botou tanto pra cima que eu tô muito no alto. Agora eu... Vem cá, se eu perguntar aqui, eu também, a sua apresentadora, é inevitável. Quando eu vejo eu que tô fazendo as perguntas. Pode mas fazer, a gente ama. Quanto tempo vocês estão juntas? Não, 10 anos. trabalhando? De 10 namoro, a vocês gente tá... A gente 10 começou juntas na internet. O canal juntas ou não? Cada uma tinha o seu A rolê. gente começou com a Formaturismo. Aham, sim. Fazendo- Fez a minha formatura, foi pela Formaturismo, porque eu não fui. Todo mundo foi pra Porto Seguro lá, terceirão. A gente foi pra lá, gravou uma websérie, que foi um mega sucesso no YouTube. Sim, E eu aí, já ouvi falar. Por conta disso, a gente começou a ganhar seguidores no Twitter. Era Era Twitter. muito Twitter, era só gente, Twitter. tudo começou no Twitter. Tudo era exato. subtag nos TTs e tal. E aí, depois disso, a gente foi migrando pra outras redes. E também a gente fez um canal. A gente tinha um canal que chamava Nosso Canal. Que era eu, a Bruna e mais, acho que umas 8 meninas. Eu já ouvi falar. Acho que sim também. Super forte, virou Eu assim, super lembro, eu referência. lembro. Porque era só menina. Eu lembro, eu tipo, soube pela Samara. da internet. Sim, amiga, né? pode Porque ser. tinha uma A dela, Luara exato, também isso. participou. Luara fazia Foi ali, exato. É. E aí, depois a gente tá aí até hoje, né, Se amiga? juntamos. Ela me chamou pra fazer parte do Pod. podcast. E tamo aí. Um salário assim maravilhoso, É não teve isso, como negar, entregando. entendeu? Eu falei, Bruna, eu te pago bem. Você vai É, cala essa vai. boca e fala Aqui. que você gostou. Só seja você mesma. Só aceita. Então, eu daria pra Tatá, pro Felipe, pro Lin, que é meu marido. Porque ele ele tem umas muito ponta observações firme. muito boas. Gente, Fê. Ele é uma figura, eu vou Ele gostar é de- dele. Você já então conheceu ele? Ih, já peguei, será? Não. Cara, tu
não lembra de mim, né? Eu Da lembro. onde? E eu tô assim, gente, eu conheço ela. Então, mas eu já tô no Eu Conheço Ela desde que eu comecei a ver o podcast de vocês fala, antes. Então, mas da onde que a gente se conhece? Desengaveta, você falando na minha Ah, casa. então, é isso. Aí eu falei assim. Aí eu falei, então. Não, juro pra você. Aí eu falei assim, gente, eu tenho certeza que essa Bruna é a do Desengaveta que eu fiz na web. Aí eu falava, não é. É. Aí eu ia checar aqui antes. E eu fui na sua casa, Foi, organizada a sua casa. Afonso, Conheci o meu teu cachorro. Pois é. aham. Ai, Lembra meu que eu Deus. doei era? até travesseiro? pro Lembro. Desengaveta? Eu lembro. Foi super legal. Era pro Desengaveta na web. Exato. E só que seus olhos, eles não enganam, né? Tipo, eles marcam muito. E eu fiquei com esse olhar. Eu falava assim, gente, eu fiz Da o Desengaveta onde? com ela. Fiz o Desengaveta com ela. Eu falei, não é ela. Não é ela, não é. Ah, ué, que casa que era? Na minha de São Paulo, antes de eu me mudar pra Curitiba. Aquele apartamento. No meu apartamento. Eu Você lembro mora que em a gente Curitiba? morava Não. Ah, tá, e né? voltei Porque- por conta do pod. É, exato. Foi e voltou. É, e eu lembro que a gente até separou roupa, look de pôquer, que eu Isso, jogava, que eu jogo. exatamente. Enfim, ela foi muito legal. É, foi isso. Eu achei que era. Calma, isso eu já desconfiava. Eu achei que a gente tinha alguma história pessoal. Assim, você estudou com meu Não. marido, sabe? Umas Não. coisas assim. Aham. Não, mas é isso, foi- você conheceu ele daí. Eu acho que você não ficou com ele. Não, Mas fiquei- depois não, a porque tem um gente monte de vai gente aí que fala conversar. que ficou comigo. Tem um monte de gente que fala que ficou comigo, que eu não fiquei. Porque se eu tivesse pegado todo mundo que fala. Tava dá bom, muita né? gente, tava até bom. E gente que eu fiquei que eu não lembro mesmo. Ai, tá tudo Tudo bem, acontece, sobre isso. normal. Quando a gente é jovem, a gente esquece.